Bem, gente, na aula de hoje vamos dar uma lembrada na função quadrática. Por que a função quadrática é importante? A gente vai ver depois que, com o conceito de função quadrática, a gente pode resolver uns problemas muito interessantes, né? Através do conceito da função quadrática. Muitos alunos falam assim: ah, professor, eu tive que decorar fórmulas, tive que perder tempo, né, em memorizando mecanismos, né, para resolver isso, como fórmula de Bhaskara, né, toda essa baboseira aí, né, que se perde tempo. Mas hoje a gente vai ver isso aqui de um modo um pouco diferente. A primeira coisa que vocês já estão acostumados, né, vamos relembrar aqui o que é uma função quadrática. Então vamos lá. Sejam A, B e C reais. Números reais. Com A diferente de zero. O A não pode ser zero. B e C pode ser zero, mas A não pode ser zero. Então, a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c é chamada de função quadrática. Chamada de função quadrática. O que eu peço para vocês é não associar grau à função. Alguns livros de matemática trazem assim, ó, função do segundo grau. Por favor, gente, joga o livro no lixo. Função não tem grau. Tem que tomar cuidado com isso. Esse tipo de informação, isso é fake news em matemática. Não existe grau de função. Não sei onde é que tiraram isso. Eu nunca vi essa definição. Nunca vi. Em livros avançados, não existe essa definição de grau de função. E as pessoas têm função do primeiro grau, função do segundo grau, função do terceiro grau. Já vem até função de quarto grau. Na verdade, não existe essa definição. É a função quadrática. O que tem grau, gente, é polinômio. Por que não pode, por que não se deve dar grau à função? Porque senão daqui a pouco a pessoa assim, professor, qual é o grau da função logarítmica? Logaritmo tem grau? É meio estranho isso, né? Então é função quadrática. E corrija, não fale função do segundo grau, fale função quadrática. Né? Não tem nada a ver o polinômio. Isso aqui, né, está associado a uma função. Que tem grau é polinômio. Né? Não é adequado falar isso. Certo? Então, ó, vamos estudar isso aqui, ó, de uma maneira um pouco diferente e mais promissora, que é chamada, né, forma fatorada, né? A forma fatorada de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, forma fatorada dessa função aqui, a função quadrática. Como fatorar isso, professor? Qual é a ideia de fatorar? É escrever soma ou subtração em forma de produto, para a gente fazer interpretações. Vamos ver então. O que a gente vai escrever aqui? Ó? Se a gente tem isso aqui, ó, olha só, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Observe aqui, ó. Eu vou colocar o a em evidência. Então vou escrever assim, ó. Então, o número a em evidência.
certo? Número A em evidência. Como assim, professor? Como é que você evidencia alguma coisa? Escrevemos f de x igual A em evidência. Então, vou abrir o colchete. Aqui tem A. Então, vai sobrar x ao quadrado, né? Quando eu faço o produto de volta, ó, A vezes x ao quadrado, eu obtenho ax ao quadrado. Ou seja, eu tenho esse produto de volta quando eu realizo a multiplicação. Professor, mas aqui não tem A. Como é que eu vou evidenciar algo que não tem? Olha, a matemática tem recursos fabulosos. Como aqui não tem A, a gente compensa. Ó, não tem A multiplicando, eu vou compensar com A dividindo. Assim, ó, B sobre AX. Cara, não entendi. Observe aqui, ó. O professor não tem A aqui, multiplicando B. Como é que você diz que evidenciou esse A se aqui não tem? Não tem, mas eu compenso com a divisão. Não tem um A multiplicando, eu compenso com a divisão. Ó, quando eu passo isso aqui multiplicando, ó, A vezes B sobre A, ó, quando eu faço essa multiplicação aqui, eu ficaria assim, ó, A vezes B sobre A. Certo? Vezes o X. Note! O que a gente faz aqui, ó? A vezes Bx sobre A. Esse A corta, ó, e você tem Bx de volta. Posso compensar. Mais quem? O professor não tem A lá. Eu compenso com a divisão. C sobre A. Então, observe. A expressão que eu tenho aqui, né, f de x igual a ax ao quadrado mais b sobre ax mais c sobre a, é a mesma de cima. Simplesmente com A em evidência. Certo? Muito bem. Então, vamos apagar aqui, ó. Ok. Então está aqui a fatoração. Vou colocar um pouquinho mais próximo aqui, gente, para não ficar tão distante. Ok? Bem, o que a gente sabe desde lá da 8ª série, que a gente estuda a função quadrática? A gente sabe, ó, sabemos que a soma das raízes, ó, sabemos que se x1 e x2 são raízes de f de x, então, o que a gente sabe disso, se x1 e x2 são raízes dessa expressão aqui? A gente sabe que a soma x1 mais x2 é igual a quê? Menos b sobre a. A gente sabe isso aqui. E o produto x1 vezes x2 é c sobre a. Isso a gente sabe, certo? Agora, olhe uma coisa aqui, ó. Aqui aparece c sobre a. Aqui aparece c sobre a. Aqui aparece b sobre a. E aqui aparece simplesmente com o sinal negativo, menos b sobre a. Mas, professor, aí é fácil. Se eu tirar esse menos e botar aqui na frente de x1 mais x2, eu fico com b sobre a. Isso que está escrito aqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Menos x1 mais x2 igual a b sobre a. Professor, eu não entendi. Como tu tirou esse sinal aqui? Ó? Eu tirei esse sinal daqui e pus para cá. Ou seja, eu multipliquei os dois lados por menos 1. Aí ficou negativo aqui e ficou positivo ali. Ó. Observou? Então, isso aqui, ó, isso aqui
pode ser substituído nessa expressão aqui, certo? Então vamos lá, vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui. E vamos substituir esses valores aqui nessa expressão. Ó. Okay? Usando menos x1 mais x2 igual a b sobre a e x1 vezes x2 igual a c sobre a, em f de x igual a A que multiplica quem? X ao quadrado mais b sobre a x mais c sobre a. Então, usando essa expressão aqui e essa expressão aqui, nessa expressão, temos f de x igual a A. Ok? Então, ó, o que é... Aqui vai ficar x ao quadrado. Mais quem? Agora, observe aqui, ó. Quem é b sobre a? É menos todo esse parênteses aqui, ó. Quem é b sobre a? É tudo isso aqui. Então, posso escrever aqui, ó. No lugar de b sobre a, eu vou botar quem? Eu vou botar menos x1 mais x2 vezes o x. Ou seja, no lugar de b sobre a, eu pus as raízes. A soma delas, ó, x1 mais x2. Porque, ó, sabemos que se x1 e x2 são raízes de f de x, então vale essa relação aqui. Certo? Mais quem? Observe aqui, ó. C sobre A, eu vou trocar pelo produto das raízes, ó, x1 vezes x2. x1 vezes x2. E vou fechar o colchete. Bem, o que vamos fazer agora? Vamos ter que apagar. Vamos apagar aqui ainda. Então, observe aqui, ó, gente. Ó. Eu tenho essa expressão aqui, certo? X ao quadrado menos x1 mais x2 vezes x. Ó, note que x é a variável. E x1 e x2 são as raízes, que são números conhecidos, né? Porque elas existem. Então, vamos multiplicar esse parênteses aqui, ó, pelo x. Então, multiplicando, temos assim, ó, f de x igual a A, que multiplica quem? X ao quadrado menos quem? Esse cara aqui por esse. Vai ficar o quê? Vai ficar x vezes x1. E esse cara aqui por esse, ó, nota que tem sinal de menos aqui, ó. É menos tudo isso aqui. Então esse produto vai ficar assim, ó. Menos quem? X por x1 e menos x por x2. Mais x1 vezes x2. Fechamos o colchete. Ok? Tudo que eu fiz foi a multiplicação desse x aqui por esse parênteses. Nada mais do que isso. Bem, agora, o que a gente observa aqui? Ó? Observe aqui. Ó. O nosso objetivo agora é evidenciar coisas comuns. Observe. Aqui tem x2. Aqui também tem. Ó. Certo? Aqui tem x e aqui também tem x. Certo? Observaram isso? Ó. Aqui tem x e aqui também tem x. Aqui tem x2, lá também tem x2. Então posso escrever assim, ó. F de x é igual a
que multiplica quem? Eu vou colocar esse x aqui em evidência. Colocando em evidência, fica assim, ó. X é x ao quadrado, vai ficar x. Certo? Vai ficar x. Quando eu multiplico de volta, x vezes x dá x ao quadrado. Beleza. Aqui, ó, eu tenho x vezes x1. Como o x está em evidência, só fica x1. Certo? Agora aqui, ó, eu tenho x2 aqui e x2 lá. Como que fica isso? x2 aqui, x2 lá. Muito simples. Menos quem? x2 que vai em evidência. Observe, se x2 for em evidência aqui, nesse produto aqui, sobrou x. Como aqui é menos e lá é mais, quando eu fizer o produto, tem que resultar mais. Então aqui tem que ser menos, ó, porque menos vezes menos dá mais. Certo? Muito bem. Quem é que sobra aqui? Aqui sobra x1, ó, porque x2 aqui já está evidenciado aqui. Então aqui sobra x1. Note o que aconteceu aqui, guris. Ó, aconteceu isso aqui, ó. Esse aqui é um fator comum que tem aqui e também tem aqui. Certo? Se tem fator nessa parcela comum com o fator que tem nessa parcela, o que a gente pode fazer? A gente pode evidenciar. O que significa evidenciar? Colocar em evidência. Vamos apagar aqui. Ok? Colocar em evidência. Isso aqui é pouco mostrado para os alunos. Geralmente o aluno pede para o aluno decorar isso. Isso é horrível. Então, olha só. Vamos colocar em evidência. Colocar em evidência o que, professor? Isso aqui, ó. Então vai ficar assim. A minha expressão, vamos fazer aqui no cantinho aqui, tem mais espaço, ó. É f de x igual a A que multiplica quem? O que tu vai fazer? Eu vou colocar isso aqui em evidência, ó. Essa parcela aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse fator aqui eu vou colocar em evidência. Então vai ficar, em evidência vai ficar x menos x1, certo? O que vai sobrar aqui, ó, nesse parênteses? Se eu botei esse aqui em evidência, esse cara aqui fica x. Se esse aqui já está em evidência aqui, ó, o que tem que colocar lá dentro? Ah, professor, tem que colocar menos o x2. Repetindo a passagem. Ó, esses termos aqui, ó, são os termos que são iguais, ó. X menos x1, x menos x1. Eles estão nas duas parcelas. Se eles estão nas duas parcelas, eu posso colocar em evidência. Colocando em evidência, olha como é que fica. X menos x1 em evidência. O que falta aqui? X, então vai para dentro do outro parênteses. E esse cara aqui já está em evidência aqui. O que falta? Ah, o x2 menos x2. Essa forma aqui, ó, é chamada de forma fatorada. Portanto, f de x igual a A. Note que esses parênteses, os colchetes aqui, ó, pode ser eliminado. Tirar esses colchetes daqui, ó, pode ser eliminado, porque aqui só tem um produto, né? E mantemos o A multiplicando. Então vai ficar assim, ó, A que multiplica quem? X menos x1 que multiplica x menos x2. Portanto, isso aqui é chamada de forma fatorada. Ok? Vamos ver quantos minutos deu aqui para não ficar alongando o vídeo. Ok. Essa é a forma fatorada. Qual o objetivo disso aqui? Bem, depois, nas próximas aulas, a gente vai ver o quanto é vantajoso a gente escrever uma função quadrática na forma fatorada. Mas, no momento, vamos fazer algumas aplicações aqui.
Vamos ver aqui. Como usar, né? Então, vou apagar aqui. Uma aplicação. Certo? Eu vou escrever uma função aqui, qualquer. Então, aplicação 1. Fatorar. F de x fatorar f de x igual, digamos, x ao quadrado menos 5x mais 6. Como assim, professor? Eu quero escrever isso aqui, ó, certo? Eu quero escrever isso aqui dessa maneira ali, ó. Ok? Quero escrever essa expressão aqui. F de x, saiu meio feio aqui, menos 5x mais 6. Eu quero escrever essa forma aqui, ó, daquele jeito ali. Como assim, professor? Note que x é a variável. x1 e x2 são as raízes. Bem, para fatorar, a gente tem que encontrar as raízes, né? x1 e x2. Essas raízes existem? Então, fiz uma pergunta, né? Se existe x1 e x2, logo, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 pode ser fatorado. Ô professor, e se não tem as raízes? Bom, se não tem as raízes reais, significa que eu não consigo escrever, se não tem as raízes, eu não consigo escrever dessa forma, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver que a gente consegue ampliar o conjunto dos números reais para que isso aqui tenha solução. Mas por enquanto, a gente está trabalhando nos números reais, ou seja, nesse conjunto aqui, ó, o conjunto E. Certo? Como é que eu sei que existem as raízes? Bem, todo mundo sabe encontrar as raízes de uma expressão do segundo grau. Uma equação, não função, uma equação do segundo grau. Quem são as raízes dessa equação aqui? Ó? Ah, professor, eu aplico Bhaskara. Bem, tu pode aplicar Bhaskara, mas basta a gente pensar assim, ó. A soma das raízes tem que dar, sabemos, né, que x1 mais x2 tem que dar menos b sobre a. Cara, mas menos b sobre a, olha só aqui, ó. Menos 5 aqui é o b. Então, quem é o b é igual a menos 5. E isso é menos ainda, ó. Menos b. Então tem que tomar os devidos cuidados, né? Que a relação é menos b. Sobre a, que é 1, né? Isso aqui é 1. Então, ó, a soma das raízes tem que dar 5. E x1 vezes x2 tem que dar 6. Tem que dar c sobre a. Tem que ser c sobre a. Mas quem é o c?
O C é 6. E o A é 1, isso tem que dar 6. Agora observe. Será que é difícil encontrar dois números que a soma dê 5 e o produto dê 6? Ó, x1 vezes x2 e o produto x1 mais x2. Não, né, gente? Basta a gente pensar assim, ó. Pegar números menores do que 5 e que também vão ser menores do que 6, né? Porque se você pegar números maiores do que 5, não vai dar o produto, né? Então, menores do que 5. Por exemplo, 4 e 3 dá 12, passa de 6. 3 e 3, 3 vezes 3 é 9. Mas se for 2, 3 vezes 2, 6, olha só. Se eu pegar 3 e 2, 3 mais 2 é 5, que dá a soma, e 3 vezes 2 dá 6. Então já encontrei as raízes, né? Observando a soma e o produto. Vamos separar aqui. Logo, x1 é igual a 2 e x2 é igual a 3. Só substituir. Agora, substituímos em f de x igual a A, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Então a minha função fica assim, ó, f de x é igual. Mas o A é 1, né, gente? O A é 1, não precisa escrever. Né? Aqui, no caso, o A é 1. Se quiser escrever, pode escrever. X é a variável. Quanto que é x1? 2. X. Quanto que é o x2? É 3. E está pronto. Então, essa função aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, é exatamente, ou seja, isso aqui, ó, é exatamente essa função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Certo? Veja como é simples. Você pode estudar várias vezes, fazer as continhas, né? Substituir as raízes e você vai ver que dá zero, né? Que realmente é as raízes dessa função aqui. f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 5. Certo? Vou deixar alguns exercícios para você fazer, para você treinar. Pratique você. Então, né, fatorar as funções quadráticas. Deixa eu pegar aqui. Claro, se é possível, né?
Ok? Essas 4 aqui para você fatorar quando possível, né? Ok, pessoal? Então, como tarefa, né? Tentar aplicar a teoria que você aprendeu para fatorar essas expressões, para você ter ganho teórico. Reveja lá a aulinha, você pode botar o vídeo, rever como que a gente chega nessa expressão aqui. O que é importante aqui é você saber que isso aqui não caiu do céu assim, puf. Não, isso aqui a gente desenvolveu usando teoria algébrica para chegar nessa expressão aqui. Não é para decorar isso aqui. É para você entender como se chegou nessa expressão aqui. Ok? Beleza? Então tá. Então treine aí, veja a teoria e faça essas 4 aqui. Se as que não tiver, você vai ficar, olha, não tem raiz real, eu não consigo fatorar. Ok? Então, boa aula. Até mais.